Olá, meu nome é Gustavo Camilo e hoje eu vou falar um pouco a respeito sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Vou contar aqui umas coisas que eu aprendi com esse livro, que eu fiz uma leitura recente. Comprei tem poucos dias, acho que uma semana mais ou menos, e eu terminei de ler. E eu achei esse livro interessante, afinal foi o primeiro livro desse escritor que eu comprei e pretendo comprar os outros aqui, né? Que é Capitão Minha Alma, Senhor do Meu Destino, quem aprende enriquece, entre outros. Bom, basicamente vou falar sobre o meu aprendizado desse livro e ao longo do vídeo eu vou explicando os conceitos e coisas do gênero sobre o que eu entendi, o meu entendimento. Vamos começar do início. O livro basicamente tem uma pegada meio motivacional, mas ele fala de muitas outras coisas, né? Basicamente ele fala que para você colocar um plano em prática, primeiro você precisa ter uma ideia forte. O que seria uma ideia forte? Uma ideia bem construída. Por exemplo, você quer montar um negócio, certo? Mas como está a sua ideia? Como você planejou aquilo? Você colocou isso no papel? Quais são as métricas e demais outras demarcações que você poderia ter feito? Não é só simplesmente, quero fazer um negócio e vou tentar a sorte. Não. No livro fala que para você ter algum sucesso, para você pelo menos iniciar o seu projeto que fará no futuro você ter um sucesso, você precisa ter uma ideia forte. Já foi explicado que seria a construção dela no papel, anotando e depois colocando ela em prática. E também tem a questão do perfeccionismo, que fala que você não pode chegar simplesmente esperar tudo tá pronto, tudo tá bem construído para depois iniciar. Não. Você tem que chegar e fazer com o que tem, porém bem planejado. É meio termo, sabe? Você não pode nem ser despojado demais, vagabundo, e nem perfeito demais, porque essa perfeição nunca irá acontecer, provavelmente. Então o livro também fala sobre a questão de alienar-se com o diabo, que é basicamente várias, vou dizer ideias, vou dizer conceitos que nos é ensinado ao longo do tempo, desde criança, que vamos para o colégio e somos ensinados que dinheiro é ruim, que rico sempre se sobressai entre os pobres, por exemplo, o rico sempre escraviza os pobres, tira sarro dos pobres, essas coisas. Se você ler bem o livro, você vai entender isso aqui. E também que o nosso sistema educacional em geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, não faz com que nós pensemos. Por exemplo, no colégio só é ensinado aquele A mais B de sempre, sabe? Aquelas coisas assim genéricas que muitas crianças, até eu quando era pequeno e estava dentro da sala de aula, sabia que aquilo ali era meio inútil, sabe? Não iria usar isso na vida. Com muita coisa que eu aprendi no colégio não uso hoje. Por quê? Porque não faz parte da minha personalidade. E no livro fala que os professores, meio que de forma indireta, também são, digamos que, responsáveis por essa alienação. Eles são aliados do diabo mesmo sem querer. E eles acham que estão fazendo bem para os alunos, mas, por outro lado, eles estão fazendo ao contrário. Por quê? Porque tudo que eles estão ensinando para os alunos, eles estão repassando o que eles aprenderam. Então, eles repassam uma coisa que, basicamente, nem eles mesmos sabem. Isso é a questão que o livro conta. E aí, essa criança vai crescendo, vai ficando naquela ideia de, vou crescer, vou reproduzir, vou terminar o colégio, vou ir para a faculdade, vou trabalhar o resto da vida e sendo assalariado. Não que isso seja um demérito, mas, por exemplo, se você tem um sonho, sei lá, você quer empreender, o que você vai fazer no trabalho CLT? Claro que existem outros planos, por exemplo, a pessoa quer começar do zero, mas você não vai começar do zero sem dinheiro, isso aí é impossível, porque muitos caras aí
coaches falam aí na internet que você começa do zero, sem dinheiro, isso aí não é, porque, pô, como é que você vai ter capital para investir, não sei lá, numa padaria? Você quer ter uma padaria e precisa de R$ 1.000 de investimento mínimo. Como é que você vai achar esses R$ 1.000? Você vai ter que trabalhar em algum lugar. Primeiro, precisa ter esses R$ 1.000 para depois investir. E aí, quando o negócio andar, você sai do seu emprego e segue seu sonho. Porém, muita gente também já tem o dinheiro, né? Já que os pais são ricos ou que o pai investe no filho mesmo, que pais são mente abertas, que são, eu não diria que são a maioria do Brasil, que chega lá e dá esse dinheiro pro filho, o filho vai, investe e começa a crescer. A maioria dos brasileiros, na realidade, tem que batalhar primeiro, tem que trabalhar, acordar das seis às 8 e fazer diversas outras coisas para conseguir esse dinheiro, né? Sem contar as pessoas que têm dívidas, filhos, esposa, marido, que seja. Então, é uma burocracia grande. Então, se começar do zero não significa começar sem dinheiro. Então, quando você quer iniciar um negócio e não tem dinheiro, o jeito é trabalhar. Isso não é descartável. Agora, se é o seu sonho empreender, você não vai ficar lá trabalhando a vida toda, né, cara? Porque não dá, não, a conta não bate. Outro ponto também é que esse filho que cresceu, agora virou adulto, provavelmente vai ter um filho e vai ensinar tudo que ele foi ensinado. Então, basicamente, ele vai sempre repassando, vai seguindo esse ciclo. O que no livro fala que isso aqui se chama ritmo hipnótico, que é basicamente essa transição aí. Que você começa algo e aí vai passando. Chega no final, em um ponto X, você vai repassando novamente. Porque isso acontece porque, de certa forma, fica no automático. Ou seja, você vai fazendo as coisas em um ritmo contínuo. E a probabilidade disso acabar são poucas. Afinal, quando você está começando algo e você vai fazendo isso repetidas vezes, então você fica meio que no automático, seu corpo age no automático, sua mente age no automático. E vai ser sempre assim nesse sentido, até que chegue alguém e quebre o ritmo. Pode ser você mesmo, pode ser seu filho ou seu neto, que seja. Dependendo da situação que você esteja aí. E outro ponto também é que para uma pessoa crescer na vida, questão do livro, ele fala que você precisa ter o pensamento de ajudar outras pessoas. Não só esse livro, como também o livro Segredos da Mente Milionária, fala dessa questão de ajudar outras pessoas. É basicamente, não precisa nem eu explicar, né, cara? Você quer ter um negócio, quer crescer, você precisa pensar basicamente o seguinte: o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Um negócio que eu posso fazer que irá agregar valor em outras pessoas. O que seria isso? Então, é uma questão interessante do livro e quem não leu, eu recomendo que compre. Outro ponto também são as pessoas que são alienadas pelo diabo. Que no livro ele não deixa claro se é um ser espiritual mesmo, ou se é coisa da cabeça dele. Mas é uma entrevista interessante para você conseguir ler. Que as pessoas que assistem muita televisão, parece até clichê, né? Isso aí já vem falado há muitos tempos aí, em outros canais. Todo mundo fala isso. Televisão, pessoa que, por exemplo, fazer uma coisa atual, um trabalhador normal, assalariado, trabalha de segunda a sábado e todo final de semana ele pega o dinheiro que ele ganha e gasta com cerveja, drogas, que seja. Ao invés dele pegar aquele dinheiro e gastar com drogas ou com cerveja, o que seja, ele poderia pegar esse dinheiro e fazer um investimento em outra área que ajude ele a crescer e sair daquela situação de assalariado que ele está. Só que isso não é ensinado para a grande massa. Pode-se ter ideia que aqui no Brasil poucas pessoas são leitores, poucas pessoas têm paciência para assistir um vídeo de mais de 8 minutos, por exemplo. Por quê? Porque isso foi ensinado lá atrás. Isso foi repassado pelos seus pais, que foi repassado pelos seus avós. Isso vai seguindo um ciclo que provavelmente não tem fim, até que chega alguém e quebra esse ciclo. Então, quando o cara é assalariado, ele
provavelmente vai ter filhos e outras dívidas. Como conheço gente que tem 4 filhos, tem dívida em banco, mais de 10 mil em dívida em banco. Não sei como ele conseguiu fazer essa proeza. Tem pensão para pagar e muitas outras coisas. O cara trabalha só para pagar dívidas. Isso não é viver, cara. Na minha opinião, isso não é viver. Você está sobrevivendo. Você está abaixo da linha da sociedade, digamos assim. Bom, pelo menos você está trabalhando, né? Porque atualmente no Brasil tem mais de 15 milhões de desempregados. Realmente, pelo menos o cara, eu tenho emprego, eu estou trabalhando, estou tentando pagar minhas dívidas. Realmente, mas se você pegar esse dinheiro que você gasta de forma inútil e começasse a investir em um curso, algo do gênero, uma educação, com certeza isso traria retorno no futuro. Basta ter o esforço. E, pô, esse livro aqui é sensacional. Ele pega vários pontos que é muito interessante. Como, por exemplo, ele fala que ele fala que o diabo, entre aspas, ele não controla as pessoas de forma ditatorial. São as pessoas que se vão ao controle dele. O que significa? Que o diabo, você pode considerar espiritual, coisa da cabeça do autor que seja, mas o termo do livro é esse. O diabo, ele dá todas as ferramentas, televisão, drogas, tudo que seja considerado fútil, ele dá todas as ferramentas para você se alienar, para você chegar lá e tudo bem, eu estou trabalhando agora, eu vou relaxar, vou tacar o foda-se, eu vou desperdiçar todo o meu tempo aqui, vou ver pornografia, eu vou gastar com bebida, gastar com drogas, vou gastar o dinheiro como se não houvesse amanhã, só que esse amanhã sempre aparece, sempre terá amanhã, a menos que você morra, né? Se você morrer, ótimo, acabou. Mas se você vai continuar vivendo, então esse amanhã sempre vai vir. E é isso que as pessoas erram, porque elas gastam todo o dinheiro e não pensam no amanhã. E aí quando chega o amanhã, que será hoje, elas não tem nada. Outro ponto também que é ele fala das pessoas que têm medo, pessoas que têm medo da crítica. Vou cortar essa parte. Na questão do livro fala na página 100. Qual o obstáculo para aparecer um pensador no mundo? Aí o diabo responde: o medo da crítica. Talvez possa interessar você que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar essa confissão, após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra. É basicamente o diabo respondendo ao Napoleão Hill que as pessoas que provavelmente seriam pensadores, seriam grandes nesse mundo, elas não surgem ou deixam de brilhar porque elas têm medo da crítica. Como, por exemplo, eu estou começando a gravar esses vídeos agora, esse é o meu terceiro vídeo. E antes eu tinha muito receio de gravar vídeo, né? Botar minha cara para aparecer. E agora eu tô fazendo isso porque eu sei que se eu não fizer essa porra, eu não querer fazer e não querer sair da situação que eu quero para chegar na situação que eu quero estar lá no futuro. Nesse caso aqui ele está respondendo ao Napoleão Hill sobre a questão dele publicar esse livro aqui. E também o livro fala sobre a questão da religião, mas esse é um ponto mais sensível, né? Que ele fala aqui também, quanto mais as religiões falam sobre medo do inferno, medo do diabo, medo disso, medo daquilo, elas vão, na verdade, fazendo esse trabalho para o diabo. O que seria isso? Por exemplo, ao invés de você falar sobre coisas boas, sobre positividade, sobre tudo que for positivo, tudo que tem de bom por aí, as pessoas preferem falar sobre medo, sobre tragédias, e isso no subconsciente, você mesmo não percebendo, causa algum dano. Você
Pode não perceber, mas certamente causa algum dano. É isso que o livro fala. E também nas religiões é muito comum a gente ouvir falar sobre inferno, diabo, isso, aquilo. Eu não quero entrar em detalhes porque não faz parte do tema. E faz com que as pessoas tenham medo disso ao invés delas pegarem esse pensamento que está alimentando o negativo e focar só no positivo, que seria bem mais benéfico e traria mais resultados, digamos assim. O livro também fala sobre a questão do fracasso, que o fracasso em si não é você chegar e montar um negócio, por exemplo, você montar uma padaria. Eu vou dar o exemplo da padaria porque eu acabei de comprar pão e sei lá, foi o que veio na cabeça. Você monta uma padaria e essa padaria não vende tanto quanto você queria, certo? Tipo, você queria fazer em torno de, vamos chutar aqui, R$ 100 por dia nessa padaria, mas não está rendendo isso. Está fazendo ali 30, R$ 50. E você considera isso um fracasso. Isso, segundo o livro, não é necessariamente um fracasso. Poderia entrar na categoria de mini fracasso, que seria uma derrota temporária, que é o termo que o livro usa, que é autoexplicativo, né? Você, naquele momento, está derrotado, porém não é um fracasso ainda. Porque o fracasso é considerado fracasso quando você tenta, vai até o final, e aí sim, se não der certo, é considerado fracasso. Agora, quando você está no meio do caminho e tropeça e cai, você ainda pode levantar, você não ficou cadeirante ainda. Você só fracassa quando você tem uma queda, cai, quebra a perna, quebra a coluna e fica cadeirante, não pode mais andar. Aí sim você fracassou. Sentido figurado, certo? Agora, enquanto você puder andar, enquanto você puder insistir, você não terá fracassado. E também é considerado fracasso aqueles que pensam demais e acabam não fazendo. Por exemplo, você quer. Agora vamos mudar a loja. Uma loja de acessórios. Você pensa, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que achar isso, tem que achar aquilo, mas você não põe em prática. Quando você deveria pelo menos comprar um produto e fazer o teste. Vou comprar esse produto aqui e vou fazer o teste. Vou ver se vende. Vou tentar vender, vou fazer dar certo. Sabe? Se você ficar pensando e não fazer, não vai adiantar. Afinal, fracasso, cara. Se você não der o primeiro passo, isso também é considerado fracasso. Agora, se você der o primeiro passo e tropeçou no meio do caminho, não é fracasso ainda. Você está desistindo. Fracasso é quando você testou todas as possibilidades e aí não deu certo. E por fim, em resumo, que não dá para falar do livro todo em um vídeo só. Talvez eu faça outros vídeos aí com um tema mais específico. Esse aqui foi um geralzão aí, um resumão do resumão. E por fim, o livro fala sobre, faz uma referência sobre dois lobos que nós temos dentro de nós. O lobo do medo e o da esperança, da positividade. A gente tem dois lobos em nossa cabeça, em nossa mente. E você escolhe se você quer alimentar esse lobo do bem, esse lobo branco, que é da positividade, das energias boas, da esperança, ou se você quer alimentar o lobo negro, que seria o lobo do medo, do egoísmo, da falta de esperança. Então, todos nós temos esses dois lobos dentro de nós. Agora, basta que a gente tenha a consciência de qual lobo a gente quer alimentar. Porque se você alimenta um, você deixa de alimentar o outro. Então, qual que é o benefício para você de alimentar o lobo da positividade? Porra, não precisa nem explicar. Agora, se você quiser alimentar o lobo negro, que é o lobo do medo, da falta de esperança e tudo que for negativo, a tendência é que sua vida dê merda, porque você tá pensando negativo e tudo que for de ruim vai acontecer com você. Inclusive você tá lá comprando seu hot dog e chega lá, um
cara vai e bate na sua mãe e você derruba sua comida, você vai ficar muito puto. É coisa desse tipo, tá? Mas leve na brincadeira. Então é isso, galera. Esse vídeo foi longo porque eu tava inspirado. Eu tô sozinho aqui, tenho muita coisa pra falar. E é isso aí, é só o começo.